Olá, investidores, tudo bem? Eu vou falar sobre a Sinqia hoje, mas vou falar sobre os riscos. Eu falei ontem sobre vantagens, especialmente na crise. Agora eu vou falar sobre os riscos. Pode parecer incoerente, mas eu faço isso sempre. Esse aqui é um canal sobre educação financeira e investimentos. Então vai aí a minha parte da tese dos riscos. Espero que seja útil. Eu sempre olho para a empresa, especialmente para o futuro, para ver se eu vou continuar, como é que eu vou fazer a avaliação desse negócio. E eu vou fazer o mesmo para a Sinqia no curto prazo. O que a empresa está fazendo, falando a respeito do assunto, como eu enxergo, especialmente sobre o longo prazo. No curto prazo nós temos uma crise. Então a Sinqia pode ser afetada, claro que pode ser afetada. Mas a empresa, ela tem diversificado a sua base de clientes. Isso no cenário normal é até bom, porque você não concentra muita receita com um cliente só. Mas no caso da Sinqia, o que ela está fazendo? Ela está pegando uma base de clientes maior, mas muitos com um ticket médio menor. Quando você tem esse movimento, esses clientes menores, eles apresentam uma certa fragilidade para o seu negócio, especialmente quando a gente tem uma crise sistêmica que vai estressar todo mundo do sistema, esses pequenos usuários podem apresentar um risco maior. A empresa tinha um pouco mais de 12% da sua receita com o maior cliente no final de 2018, isso caiu para um pouco mais de 9% no final do ano passado, isso às custas de um aumento da base de clientes. Os maiores clientes são os bancos, em receita, isso é bom, são bons pagadores, mais sólidos no Brasil, mais resilientes. A gente tem a parte de fundos, que mesmo com o estresse todo, um fundo ou outro quebrando, o sistema de fundos vai se manter, as distribuidoras, as plataformas. A gente tem também a Previdência, que são bons clientes, que têm muito recurso, os custos são bem diluídos. No Brasil, os fundos de Previdência são bem seguros porque, por legislação, eles têm muita renda fixa na composição, então eu vejo como um risco bem baixo também de ter problema com esses três participantes. Aí entra a parte de consórcios, que o risco é bem relevante, especialmente se tiver uma crise maior, mais profunda no Brasil, e outros que usam serviços, A gente olhar aqui, por exemplo, Porto Seguro na parte aqui de consórcio é um bom cliente, mas a gente tem outros clientes menores. E mesmo que tenha uma B3 da vida aqui na parte de serviço, a gente também enxerga que existem outros clientes menores. Quando a gente olha, é mais ou menos 40%, são 150 clientes, são 40% dos clientes, parece muito. Mas quando a gente vai ver por volume de contrato, a parte, por exemplo, de consórcios é 6% apenas, ou seja, tem uma simetria da quantidade realmente para o ticket. O que a empresa está achando da crise? Ela fala que vai ser impactado, que o curto prazo é mais incerto e que ela tem uma renda recorrente de 83%. Mas a gente pode ter um impacto sim na renda recorrente como? Mudar contrato, pedir desconto, rolar pagamento e por aí vai, ou seja, no curto prazo a gente pode ter algum estresse, mas a empresa olha ainda uma outra questão. Eles mudaram um pouco o modelo de recebimento. Antes, a empresa que ia trocar o software para um software da Sinqia, eles pagavam pela mudança, isso é caro, e depois pagavam o aluguel. E para captar mais clientes, a empresa falou assim, vocês não precisam pagar nada na mudança, a gente banca a mudança e depois vocês ficam alugando o software. Isso é muito interessante, mas a empresa tem um período de gastos, de prejuízo ali com aquele novo cliente e depois começa a ter receita. A crise pode alongar os períodos de implantação, é isso que ela falou. Então ela pode ficar exposta mais tempo num gasto sem ter a receita ainda. Então esse realmente é um risco de curto prazo. A empresa também falou que vai ficar com esse caixa líquido de forma mais conservadora. 365 milhões, isso dá mais de 35% do valor de mercado, se a gente falar de caixa bruto, é muita coisa, e a empresa podia muito bem começar a fazer aquisições mais agressivas, mas ela acha que essa não é a ideia. Então eu achei até interessante. Mas para o investidor que está só querendo ver a receita crescer anualmente, porque ela cresceu por 15 anos seguidos, ele pode não ter sucesso esse ano. Talvez ela não cresça esse ano. E pode parecer estranho, A empresa não vai fazer aquisição no meio da crise. Ela quer primar muito mais pela sua liquidez de ter dinheiro do que comprar empresas estressadas. E no olho do furacão, um monte de empresa vai começar a sofrer. O setor inteiro vai sofrer. Empresas menores, que não têm caixa, que não têm margens tão boas quanto a da Sinqia, podem ficar em situação mais complicada. Quando a poeira começar a baixar, talvez a saída que muitos tenham seja uma venda para a Sinqia ou se consolidarem, se juntarem e fazerem fusões. E a Sinqia, por ser especialista justamente em compra de outras empresas, pode, apesar de passar uma turbulência de curto prazo, no médio prazo achar mais oportunidades ainda de compra, porque as empresas podem estar sendo vendidas com um desconto maior. Bem, os riscos de curto e médio prazo são esses, agora tem riscos de longo prazo, que eu sempre enxerguei na empresa e eu vou compartilhar com vocês. Em 2017 eu cheguei até a questionar o pessoal do RI. Eu falei sobre mudanças de tecnologia, disrupção no setor, o que eles achavam a respeito disso. E o Pedro Torres me respondeu com e-mail e falou o seguinte: muitos veem isso como risco, nós vemos como oportunidade, e anunciou que eles estavam criando um laboratório de inovação tecnológica. Muito interessante esse laboratório, depois foi denominado como TORC. Não gostei muito do logotipo, mas gostei bem da ideia, que eles vão ficar bem atentos às mudanças de tecnologia e vão tentar participar, estar na vanguarda desse processo.
muito focado para a parte financeira, mas eles são bem abertos também. Se tiver inovações em outros setores, eles também querem tentar captar isso. É uma resposta boa, é uma intenção boa, e realmente eles estão empenhando dinheiro, eles estão aumentando o gasto com P&D, com inovação todos os anos. Fantástico. Mas isso não vai zerar o risco, isso só vai diminuir o risco. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Eu vejo dois riscos possíveis para a empresa. O primeiro é que tem um modelo aqui todo, olha, de tecnologia, né, do negócio bancário deles. Existe uma barreira razoável aqui de entrada e volta, que é regulação do setor, a legislação, tributação, emaranhado. O Brasil não é para iniciantes, é bem complexo, a burocracia se reflete, principalmente em sistemas muito regulados como o sistema financeiro. Então a gente tem uma dificuldade de novas pessoas entrando, novas empresas entrarem aqui dentro. Então quem está aqui dentro, é meio que a porta está fechada, eles estão concorrendo e assim que está começando a aglutinar e comprar todo mundo. Essa é a estratégia da empresa. O maior risco seria se uma empresa externa, com muito capital, tentasse entrar nesse mercado. Mas se a gente tivesse uma capacidade, por quê? Quando você vai entrar, a pessoa tem que aprender a língua local, a lei local, a burocracia local, o marasmo, a baixa produtividade do Brasil. Tem um monte de empecilho e você acaba inibindo um pouco esses entrantes. Agora, se eu tivesse, por exemplo, uma empresa de inteligência artificial que produz um software, eu entrego um problema e ele acha a solução. Então, computação com machine learning, por exemplo, com inteligência artificial, a gente tem começado a ver isso acontecer. E aí pega uma empresa, por exemplo, mundial, e não interessa o país, a legislação, a língua, ela consegue entregar uma solução pronta. Isso poderia realmente impactar muito na Sinqia, especialmente se essa empresa tiver escala e conseguir baixar bem os custos. Pode parecer uma ideia absurda e muita gente que trabalha, inclusive na área de informática, não concorda com a minha visão. Mas o que eu tenho como premissa? Tecnologia, a gente quando vai raciocinar, com o avanço tecnológico, a gente raciocina assim, com uma linha. E a tecnologia ela acontece assim, ó. Isso se chama curva exponencial. Então, por exemplo, do início da humanidade que a gente tem registrado até nascer o telefone, foi esse intervalo de tempo aqui, e a gente subiu essa altura aqui de tecnologia. Do telefone convencional para o celular, foi outro pulo, mesmo tamanho, tá? Mas a gente demorou só isso aqui de tempo. E do telefone celular para o smartphone foi isso aqui, do smartphone para você começar a ter serviço de geolocalização, reconhecimento facial foi aqui. E quanto mais passa o tempo, mais inclinada fica a curva de tecnologia. Então, por mais que tenham pessoas que são céticas em achar que os sistemas vão começar a fazer programação sem a participação humana ou com baixíssima participação humana, eu tenho receio dessa inclinação da curva deixar muita gente surpresa. Eu não consigo prever o que a tecnologia vai fazer. Quanto mais tempo eu jogo para frente, mais imprevisível a curva fica. Eu não faço ideia de que tecnologia é essa aqui em cima. Não faço ideia. Eu consigo prever o próximo passo, talvez. Mas daqui a 2, 3 passos a gente já não consegue enxergar. E o outro risco que eu tenho é o risco de, como eu tinha desenhado, né, ter um modelo aqui todo fechadinho, bonitinho, etc., a gente pode nascer com um novo, completamente diferente modelo. Aqui entram startups, aqui entram fintechs, disrupção até de moeda, de sistema financeiro. Isso é passível de acontecer. E é totalmente diferente. E se eu estou com todo o meu esforço e foco voltado para cá, porque eu sou especialista dessa caixa, e aparece outra caixa, eu posso ser pego de surpresa. Muito bem, o laboratório de inovação, ele está muito focado aqui, muito mais aqui do que aqui. E quando eu faço um laboratório de inovação, o que acontece? Eu começo a expor minhas probabilidades de achar a mudança da tecnologia. Eu garanto para você uma coisa, vai mudar a tecnologia. Isso eu garanto, é a única certeza que eu tenho. Para onde vai eu não sei. E pode ser que o Torque tenha a solução aqui dentro dele, né? Não é só ele tem contato com muitas fintechs, incubadoras, etc. Mas pode ser que isso aqui é um oceano de fintechs no mundo. E que nascem todos os dias, e elas com certeza crescem mais do que cresce essa população. Então a chance da solução vindo aqui é maior do que vindo aqui, por uma questão simples de probabilidade. Mesmo que eles tenham a mesma competência de todos os outros players do mundo, eles são em muito maior número. Quanto à exposição ao longo do tempo, eu tenho outro receio. Quando você vai fazer uma avaliação de uma empresa, você pensa no seguinte, uma das formas, pelo menos, de fazer valuation. O que ela vai me dar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, e depois você chama isso de perpetuidade. A perpetuidade é o que ela vai te dar ao longo da vida útil inteira dela. Mas o que eu estou te mostrando é que a perpetuidade ela aumenta a minha exposição ao risco. Quanto mais tempo passa, maior a tua exposição a risco.
Quer dizer, Daniel, que você não vai investir mais na Sinqia, porque você está me falando que é uma aposta assimétrica e você tem um risco crescente ao longo dos anos? Bem, eu acho que esse período aqui da Sinqia é fabuloso. Porque ela pode aumentar, sei lá, vou chutar 10 vezes de tamanho de mercado, inclusive a receita, e valer um valor muito maior de mercado, e gerar dividendo, gerar caixa e valor para o acionista. Então, eu pretendo ficar na empresa enquanto ela consegue executar isso, enquanto eu não enxergo um risco se concretizando. Mas, Daniel, a aceleração pode acontecer repentinamente e você ser pego de surpresa. Eu vou contar uma história rapidamente para terminar aqui o vídeo, que é chamado Open Banking. Open Banking é a participação, todo mundo tem acesso às informações do sistema bancário, contanto que o usuário permita. Quando chegou na Europa, foi um rebuliço. Pessoal, os bancos europeus vão quebrar, vão parar de dar lucro, porque as fintechs vão dominar. Chegou o Open Banking lá, não foi isso que todo mundo esperava, mas o mercado se estressou pra caramba, e agora começa a falar em Open Banking aqui no Brasil, e começa tudo de novo. O sistema de software bancário lá fora já é consolidado. Nós temos poucas empresas que entregam todos os recursos para um banco, por exemplo. Quando você tem muito lucro concentrado numa empresa com margens altas, que é o que acontece lá fora, isso é um alvo desse tamanho para quem quer achar uma solução e ganhar dinheiro. Você fala, a gente quer abocanhar essa fatia daquele fornecedor. E o banco que compra o software desse fornecedor grande, ele está em busca de eficiência, ele quer baixar custo. Então, se alguém entregar para ele a solução pronta, completa, por um custo muito menor, como a margem dos bancos lá fora é muito menor que a dos bancos no Brasil, eles vão querer essa solução para ontem e eles vão bancar essa solução. Então, eu acho que é muito mais provável do mercado ser disruptado lá fora antes do Brasil, com uma folga razoável de tempo. Então o que eu falo? Tem uma antessala, eu estou aqui com o meu investimento, tem uma antessala. Quando der problema lá na antessala, porque o sistema está disruptado, eu vou repensar o meu investimento. Diminuir posição, reavaliar preço justo, ou quem sabe até sair da posição. Pode acontecer, mas eu acho que a gente ainda tem uma margem, por isso que eu acabei de citar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, comenta, dá o seu like, compartilha, vamos trocar uma ideia e até a próxima. Tchau, tchau.